Eu fui assistir o filme Mostra Meu Pai e eu quero compartilhar aqui com você o quanto eu fui impactado com esse filme. Então já deixa o seu like aí no vídeo para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Todos nós temos uma história de paternidade. Meu pai era meu herói quando eu estava crescendo. Um pai é alguém que decepcionou você. Deixar meu pai orgulhoso era meu único propósito ao jogar futebol americano. Eu quero fazer a diferença na vida dos jovens, assim como meu pai fez na minha vida. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Rafael Miller, eu sou discípulo de Jesus, esposo, pai e pastor, necessariamente nessa ordem, viu? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta sobre família e também para você fazer parte aí dessa missão que Deus tem colocado em nosso coração. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, eu recebi o convite para ir assistir a pré-estreia do filme Mostra Meu Pai, que na verdade não é um filme, né? É um documentário. Mas não é um documentário chato que faz você dormir na metade. Pelo contrário, ele é um documentário muito bem feito, que é impactante, que é emocionante, que é envolvente ao mesmo tempo. E eu posso garantir para você, dá show em muitos filmes por aí. Você é amado incondicionalmente. Eu não fui um bom pai? Eu preciso de alguém que me mostre. Lembrando que o objetivo desse vídeo aqui não é fazer uma crítica ao filme, até porque eu não sou crítico de cinema, nem tenho gabarito para isso. Mas eu quero passar aqui a minha experiência, o que Deus trabalhou em meu coração quando eu fui assistir Mostra Meu Pai. Poucos filmes mexeram tanto comigo, me fizeram chorar tanto como esse que eu assisti. Talvez o único filme que se compara a esse foi o filme A Cabana. Esse filme me fez e ainda me faz. Eu já assisti mais de 14 vezes A Cabana e toda vez que eu assisto, esse filme traz algo que ainda precisa ser trabalhado dentro de mim. Mas o Mostra Meu Pai foi uma experiência muito diferente. Para você ter uma ideia, dessa data que eu estou gravando esse vídeo hoje, passou-se um mês desde que eu fui ver o filme Mostra Meu Pai. Quando eu assisti o documentário, eu queria chegar em casa e já queria gravar isso aqui para vocês, já queria contar para vocês o quanto eu fui impactado. E quando eu cheguei, liguei a câmera, preparei tudo, parece que algo me prendia, eu não conseguia falar, eu não conseguia expressar tudo o que estava dentro de mim. E passou-se um mês e Deus foi trabalhando e falando coisas ao meu coração e eu fui compreendendo coisas ainda que naquele dia eu ainda não havia absorvido tudo. Para você ter uma ideia da profundidade que o Mostra Meu Pai, ele trata o tema de paternidade. Para mim, a minha experiência foi uma cura que nem eu sabia que precisava ainda. Eu já tinha trabalhado paternidade na minha vida, eu já tinha sido curado de vários fatores da minha paternidade, porém, quando eu assisti Mostra Meu Pai, ali Deus falava ao meu coração, parece que Ele estava do meu lado, conversando comigo, enquanto eu estava assistindo aquele documentário. Foi algo extremamente emocionante. O filme tem um tema central que é paternidade, e pessoalmente eu acredito que os maiores problemas da geração que nós estamos vivendo hoje está relacionado à paternidade. Nos últimos 100 anos, os movimentos que surgiram sempre foram para atacar a figura paterna. Você vai perceber que filmes, desenhos, novelas que surgiram sempre mostram o pai como um homem ou violento, ou como um fracasso total, ou como um homem banana que não toma atitude para nada. Nunca ele é retratado como quem ele realmente foi criado para ser. A figura paterna nunca é mostrada como alguém que dá a sua vida pela sua família, como alguém que assume as responsabilidades. Sempre pintam um pai, né, nessas produções ideológicas. Eu não posso colocar todas as produções aqui nesse pacote, porque tem muitos filmes que sim retratam o pai de uma forma positiva, de uma forma correta, porém muitas produções que carregam essa veia ideológica dos últimos 100 anos, essas produções acabam mostrando o pai como alguém completamente desnecessário. Mas nesse documentário / filme, ele resgata o valor do pai, o valor do homem paterno na sociedade e mostra o quanto que Deus se importa com esse tema. Afinal de contas, Deus é pai. Seu Pai Celestial perfeito pode mudar a trajetória da sua vida. É como se a luz viesse
E eu chorei até não conseguir chorar mais. Todo ser humano tem a necessidade de um pai. E todos buscam, mesmo que inconscientemente, a figura paterna em alguém. A gente acaba projetando em alguém a figura de um pai. Se seu pai biológico faltou na sua vida, você acaba projetando essa imagem de pai, essa figura paterna, em um tio próximo, em um avô, em um pastor, em um treinador, em um irmão mais velho. Você acaba tendo a tendência de buscar essa referência de pai nessas pessoas. As mães que criam seus filhos sozinhas, como verdadeiras heroínas, elas tentam suprir essa falta paterna. E por mais que ela tenha um sucesso em uma área, elas acabam deixando faltar outras áreas. E o que acaba acontecendo é os filhos ficarem ausentes de pai e de mãe, mesmo a mãe dando o seu melhor para não deixar faltar nada para eles. E eu quero aqui usar um tempo desse vídeo para dar uma palavra para as mães. Mães, não tentem ser pai. Eu sei que a sua intenção é boa, mas os seus filhos também precisam de uma mãe. Derrame todo o seu amor sobre seus filhos, mostrando para eles um pai que jamais os abandonará, que jamais os ferirá, que jamais abusará deles. Revele para os seus filhos o Pai Celestial, aquele que é perfeito, aquele que não falha. E esse fardo jamais vai precisar ser carregado por você. Voltando a falar sobre essa projeção de paternidade, existe uma guerra acontecendo no mundo espiritual, onde Satanás não quer que o Pai Celestial seja revelado para você. E o inimigo sabe que ele precisa destruir toda a referência paterna que você projetou em alguém, para que você fique frustrado e decepcionado, e você projete essa frustração e essa decepção em Deus. Você precisa entender que você é um filho amado por Deus. E como que nós nos tornamos filhos de Deus? Nós nos tornamos filhos de Deus pelo processo de adoção. Eu acho incrível a adoção. E no filme ele fala de uma forma impactante e relata um testemunho muito forte que a partir dali Deus começou a trabalhar muito no meu coração dentro daquela sala de cinema. Era como se o cabelo da minha nuca estivesse arrepiado. Ela disse, eu consigo dizer que você já a ama. E era verdade. Se eu fosse questionado sobre meu histórico familiar, eu não tinha respostas, porque eu não sabia. A morte e a ressurreição de Jesus nos reconciliou com o Pai. Nós estamos afastados de Deus por causa do pecado, mas graças ao seu sacrifício, nós nos tornamos parte da família de Deus. Somos filhos adotados. E isso é mais forte do que você imagina. Eu vou deixar você assistir o filme para que você tire suas próprias conclusões sobre a adoção e depois eu quero que você volte aqui, escreva nos comentários como essa parte impactou você no filme. Foi a partir desse momento do filme que eu fui tomado por um profundo quebrantamento. Deus estava ali, do meu lado, falando comigo. Eu tive a infelicidade de perder meu pai aos 11 anos. Ele cometeu suicídio. E isso trouxe muita dor para mim. Alguns anos depois, a minha mãe entrou em um novo relacionamento onde o meu padrasto também cometeu suicídio, o que trouxe ainda muito mais dor. Logo depois, eu tive um encontro com Deus e eu aceitei Cristo como meu Salvador. Em um outro momento, eu quero voltar aqui e contar o meu testemunho completo para vocês. A minha paternidade, ela foi completamente destruída. E as pessoas que eu projetei a figura paterna, elas estavam muito distantes. Eu entrei em uma depressão profunda. E Deus usou a minha esposa para abrir os meus olhos que eu precisava de ajuda naquele momento. Foi onde eu conheci algumas pessoas maravilhosas que me ajudaram a entender o que estava acontecendo. E foi aí que eu identifiquei que o meu problema era de paternidade. Eu achava que eu estava curado, porque eu tinha aceitado Jesus, eu tinha conhecido a Deus, eu já era um pastor, eu já cuidava de igrejas, eu já ajudava pessoas, eu achei que estava tudo bem. Porém, foi quando eu fui confrontado pela Bíblia, confrontado por Jesus, foi quando eu percebi o quanto eu ainda precisava de cura. Depois dessa experiência, eu percebi o quanto as pessoas precisam ser curadas da paternidade. Essa é uma geração de órfãos funcionais.
aqueles que estão dentro de igrejas, experimentando o poder de Deus, vendo os milagres acontecerem, conhecendo o Deus Todo-Poderoso, mas não conhecem e não entendem o Deus Pai. Deus é Pai, mas não como o seu, nem como o meu. Talvez o seu pai tenha cometido erros, mas Deus nunca erra. Talvez seu pai tenha te abandonado, mas Deus jamais vai te abandonar. Talvez seu pai abusou de você, mas Deus jamais vai violar a sua inocência. E se o seu pai foi o tipo errado de pai, saiba que Deus é o tipo certo de pai. Enfim, você precisa resolver a sua paternidade. Não tem como não se emocionar quando você conhece Deus como pai e como você percebe o quanto Ele realmente te ama e o quanto nós, como homens, devemos olhar para Deus e refletir a imagem dele nessa terra. Deus nos fez homens para refletir Deus como pai na terra. Deus nos deu filhos para nós sermos para os nossos filhos o que Deus é para nós. Eu não quero de maneira alguma fazer você achar que os problemas da sua vida é culpa do seu pai. Eu quero que você entenda que por mais que seus pais tenham errado, por mais que o seu pai tenha errado muito com você, ainda assim você só está vivo por causa dele. E só isso é motivo para você honrá-lo, perdoá-lo e amá-lo. Todos os pais precisam aprender com Deus a ser um pai de verdade. Que Deus abençoe você. É impossível eu falar sobre paternidade sem ser visitado pelo Espírito Santo. Eu estou aqui emocionado porque é algo surreal o que Deus faz quando nós começamos a trabalhar sobre paternidade. Que você tenha um encontro com Deus. Comece hoje falando com Deus como se Ele fosse seu pai. Peça para Ele te curar de todas as feridas que foram causadas no teu espírito e na tua alma por conta dos fracassos e dos erros que o seu pai cometeu. Deus é pai que não erra, que não falha e que não te abandona. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.